Olá, hoje nós vamos falar sobre doenças do ouvido, da audição. Bom, são muitas, são várias, mas umas que são muito frequentes no consultório são o zumbido, são as vertigens de origem de ouvido e muitas vezes a hipoacusia, quer dizer, a perda auditiva. Claro que todos esses três que eu falei agora são sintomas e a gente tem que buscar as causas. Por isso que é importante o trabalho junto com o otorrino. O otorrino vai buscar as causas, vai fazer o diagnóstico dele, vai fazer o trabalho dele e nós vamos fazer um trabalho complementar. Porque como os chineses mesmo sempre nos ensinaram, as duas medicinas são melhores do que cada uma isoladamente. Então, um dos grandes problemas que nós vivemos hoje em dia e que vai aumentar muito no futuro, conforme essa geração nova de adolescentes, pré-adolescentes forem crescendo, é a perda auditiva. Por quê? Porque os ruídos das grandes cidades aumentaram muito. Toda a garotada está usando fones de ouvido. E esses fones de ouvido, o pessoal aumenta o som para poder ficar isolado do mundo exterior mesmo, por causa dos ruídos externos. Isso também é uma forma de se contra-atacar os ruídos externos com mais ruído ainda. Então não é que você não possa usar o fone de ouvido, você pode, mas você não pode usar mais do que 2 horas por dia, porque isso gera saturação, cansaço do ouvido interno, de uma forma que todo mundo entenda o que nós estamos falando. Isso gera lesão futura. Outro problema também, shows de rock repetitivos, né? Ou seja, você ia a shows de rock onde os decibéis são muito violentos, você indo muito frequentemente. Acontece muito de você ir a um show desse e você sai com um zumbido no ouvido, sem escutar muito, só vai melhorar no dia seguinte. Então isso já é um trauma acústico que você está sofrendo. Os trabalhadores em ambientes de ruído, eles recebem até um adicional no salário, porque eles estão expostos àquele trauma acústico e que pode causar a longo prazo uma perda auditiva. Muitos deles, por exemplo, aqueles trabalhadores que trabalham nas pistas dos aeroportos, eles usam isolantes auditivos. Então, perda auditiva é uma coisa que é um sintoma que a gente tem que saber sempre de onde vem, mas hoje eu posso afirmar com bastante margem de acerto de que nós estamos aí plantando uma geração de surdos, justamente por causa desse excesso de ruído e desse excesso de uso de fones de ouvido, que as pessoas não estão observando a quantidade de saturação auditiva que elas estão fazendo. A acupuntura, claro, que ela tem um papel, ela tem uma contribuição a dar, mas nós precisamos educar para curar. Se nós não orientarmos, nós vamos ficar enxugando gelo. Se você faz acupuntura, tanto para prevenir ou para tratar já algum sintoma auditivo de perda, de hipoacusia, e você não percebe que isso está sendo causado por um estresse acústico, a pessoa vai continuar tendo problema, né? Agora, as tonteiras, as vertigens de origem, às vezes obscura, não se identifica de onde veio, elas costumam responder bem à acupuntura. Nós temos pontos no corpo que fazem um bom trabalho e ajudam muito o otorrino. Eu gostaria de chamar a atenção para os nossos ouvintes, dos nossos assinantes, de que na medicina chinesa a audição ela está muito relacionada com a saúde de 3 órgãos, que é o fígado, a vesícula biliar e os rins, por incrível que pareça. Porque nós temos pontos de acupuntura que circundam o ouvido, nós temos por dentro uma circulação bioelétrica ou energética, como queiram, que nutre o ouvido interno,
e tem relação com esses órgãos. E hoje a gente sabe que o ouvido interno ele é muito sensível a excesso de açúcar, de consumo de açúcar, excesso de gordura. Então não é raro você perguntar para o otorrino e ele dizer para você que tem muita gente que tem vertigens e que tem relação com a alimentação. E a gente vê isso no consultório, pessoas que abusaram de bebida no dia anterior e desencadearam uma vertigem 24 horas, às vezes 48 horas, às vezes uma semana depois, que abusaram de gordura, ficaram também sentindo alguma coisa, ou comeram muito doce e ficaram sentindo também aquela perturbação de vertigem. Então, a contribuição da acupuntura não substitui a otorrinolaringologia ocidental, mas ela contribui muito, ela é complementar. Portanto, aquelas pessoas que estão com perda auditiva, com vertigens, doenças de difícil tratamento até com a otorrino convencional, eu recomendo que elas procurem um bom acupunturista para acompanhar o tratamento clássico da otorrino, porque vale a pena esse complemento terapêutico. Muitas vezes é o que faz a diferença entre você ficar cronicamente com um problema e você se ver livre. Várias vezes já tive pacientes no meu consultório com vertigem que estavam tomando remédios otorrinolaringológicos sem sucesso, e nós fizemos algumas sessões, alguns demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos, mas todos conseguiram obter as melhoras com a acupuntura. Existem agora também algumas manobras que são feitas pelo otorrino no consultório para reposicionar os litos, que são pequenos cálculos, pequenas pedrinhas que nós temos dentro do ouvido interno, os otolitos ou otólitos, e que muitas vezes eles se deslocam e eles também acabam provocando essa tonteira. E aí faz uma manobra ou com o otorrino ou com o fisioterapeuta, mas muitas vezes essa manobra não resolve. Então a acupuntura vai decidir o desfecho e o resultado. Portanto, eu recomendo que aqueles que estejam padecendo de problemas auditivos, otológicos, de ouvido, que procurem profissionais especialistas em acupuntura, competentes, que conheçam bem a acupuntura, que dominem ela bem, porque também se não dominar bem a acupuntura não vai ajudar em nada. Pode até piorar a situação. Então, é importante que o especialista conheça bem o método para poder ajudar o otorrino. Até a próxima.